Bom, Ana, olha só, então estamos aqui mais uma vez para falar desse fato aí, desse caso. Tivemos um vídeo aí que, meu Deus do céu, deu uma repercussão bem legal. Agradeço aí os comentários aí de todo mundo. E a Polícia Civil do Paraná, Ana, chegou então à conclusão do inquérito policial. Antes da gente reagir e comentar sobre essa conclusão e sobre o que pode acontecer a partir daí, todas as consequências jurídicas aí, né? Pelo menos no que se refere às consequências penais e processuais, vamos dar uma olhada aqui, Ana, na fala da delegada que conduziu o inquérito policial, tá? E aí a gente comenta, pode ser? Tudo bem com Pode você? ser, tá ótimo, tá ótimo. E Let's aí, deixa go. eu só consignar rapidamente que, gente, olha só, eu abro o vídeo sempre sorrindo, né, porque para bem receber os nossos espectadores, né, e agradecer o convite do meu querido Lúcio Valente. Mas não é nada para a gente rir, né? Na verdade, infelizmente, a gente está aqui sempre tratando de temas que são temas polêmicos e temas tristes, né, na verdade. Mas vamos lá, manda, Lúcio. Let's go. Vamos lá. Então aqui a fala da delegada e aqui está dizendo: Polícia do Paraná descarta crime político em morte de petista. Vamos lá. A delegada Camila Segovia, chefe da Força Tarefa, que investigou esse caso, ela vai trazer a explanação de como foram as investigações. Bom dia a todos. Oh, o áudio está baixo, tá? Entrando, então, na investigação propriamente dita, durante esses dias de investigação, o que nós pudemos perceber através da análise das imagens coletadas na cena do crime, aliado a diversos depoimentos testemunhais, foi que na data do dia 9, o autor dos fatos, o agente penal, ele estava no churrasco do futebol. E lá nesse churrasco, que ele também comemorava, era um churrasco de futebol, ele estava comemorando e ingerindo bebidas alcoólicas, lá ele tomou conhecimento de que estava havendo uma festa temática do Partido dos Trabalhadores, numa associação, num clube ali próximo. Ele tomou conhecimento disso através de uma outra testemunha que estava no churrasco. Essa testemunha tinha acesso às câmeras de monitoramento desse clube onde a vítima estava fazendo a sua festa. Essa testemunha, ela acessou as imagens porque ela tinha esse costume de acessar as imagens do clube, tendo em vista que o clube era num local afastado e eles prezavam pela segurança do clube. No momento que essa testemunha no churrasco do futebol acessa as imagens, segundo os depoimentos testemunhais, o autor dos fatos está ali próximo e vê essas imagens da festa temática. Segundo essas testemunhas, no momento o autor não comenta nada, apenas pergunta onde está ocorrendo essa festa, ao que ele é avisado que essa festa temática está acontecendo na Aresp. E segundo as declarações, ele não comenta mais nada e continua, então, nesse churrasco. Ao sair desse churrasco, o autor, o policial penal, ele sai do churrasco acompanhado da mulher, uma criança pequena, e se dirige até a Associação Aresp, onde estava ocorrendo a festa da vítima. Pelos depoimentos e pelas imagens, a gente analisa que ele chega em frente aonde está ocorrendo a festa. A vítima, então, segundo algumas testemunhas, ele chega ouvindo uma música no carro referente à campanha do presidente Bolsonaro. A vítima, então, acaba saindo da festa para ver de quem era que estava ali, faz conversa, cumprimenta, faz um símbolo do V, assim, aparentemente do V, e se inicia, então, uma discussão, segundo as testemunhas, onde as partes falam palavras apoiando o Bolsonaro, contra o Lula, contra o Bolsonaro, a favor do Lula. As duas partes iniciam uma discussão sobre suas ideologias e seus pensamentos políticos. Nesse momento, a vítima acaba pegando um punhado de terra que está ali no canteiro da entrada da associação e joga no interior do carro do agente penal. Após isso, o agente penal, então, saca... Então, Ana, só para a gente fazer uma pausa aqui estratégica. Então, nesse primeiro momento, vamos lá, o sujeito está no churrasco, está bebendo, soube da festa, foi lá e, claro, de uma maneira provocativa, né, colocou a música já ali na frente da festa, e aquilo foi ali o início da discussão entre os dois. Aí a gente não sabe exatamente, não há informações do que foi dito, mas provavelmente troca de insultos, esse tipo de coisa, né? E aí, então, a vítima,
E a vítima teria, então, jogado terra no carro dele. Então, aquilo ali gerou ali uma... Você imagina, né? Festa, álcool, provavelmente os dois lados também já haviam ingerido álcool, não sei, mas pela informação dela, pelo menos o autor já havia ingerido bebida alcoólica, soube daquela situação e passou lá para dar uma provocada, e então isso gerou ali o primeiro embate ali entre os dois, e ele deixa o local, né? Acho que isso nos ajuda a construir a condição psicológica e o contexto O da contexto, principalmente, né? O conduta contexto do em que autor, toda a dinâmica dos fatos ocorreu, né? Vamos lá. Arma e aponta, mostra a arma para a vítima Marcela. Deixa eu só voltar aqui. Penal. Então ele sai, né? Após isso, o agente penal, então, saca a arma e aponta, mostra a arma para a vítima Marcela. A esposa do agente penal, né, segundo os relatos... Então ele vai e volta, e aquela cena que a gente vê dele puxar a arma, não é isso? A mulher está muito nervosa, relata que foi atingida pela terra, que o bebê também foi, ela está chorando, nervosa, pede para ele ir embora, e o agente penal, o autor, vai embora, então sai do local e vai para sua casa. Desculpa, eu me equivoquei aí. Ele, nessa discussão, chega a puxar a arma, não é isso? Quem é que puxa a arma? Eu acho que nessa discussão ele não puxa a arma, ele puxa a arma depois, não é não? Vamos voltar ele aqui. Tenta pegar a arma e a mulher pede para ele ir embora. Entendi. Vamos voltar e aí só aqui. ele vai embora, né, deixa a mulher em casa e volta de imediato. Isso é um fator também que eu acho que é importante. A vítima acaba pegando um punhado de terra que está ali no canteiro da entrada da associação e joga no interior do carro o agente penal. Sim. Após isso, o agente penal, então, saca a arma e aponta, mostra a arma para a vítima Marcela. Então ele já tinha mostrado a arma nesse momento. Isso. Ele puxa a arma ali de dentro do carro. E aí, talvez a esposa o convence de ir embora, é isso? Exatamente. A esposa do agente penal, né, segundo os relatos, nesse momento está muito nervosa, relata que foi atingida pela terra, que o bebê também foi, ela está chorando, nervosa, pede para ele ir embora, e o agente penal, o autor, vai embora, então sai do local e vai para sua casa. Segundo ali as investigações, o agente penal teria dito para a esposa: isso não vai ficar assim, nós fomos humilhados, né, ele nos provocou, nos humilhou, eu vou retornar. A esposa pede, né, encarecidamente que ele não retorne a essa discussão, não retorne para a associação Praresp, porém, o agente penitenciário resolve retornar. Segundo os relatos desse momento, as pessoas presentes ali na festa ficaram assustadas, viram que o autor estava armado, não sabiam que se tratava de um policial penal. Então, a vítima vai até o veículo dela e pega a arma institucional dela e guarda na cintura, fica com a arma na cintura na festa. Outras pessoas ali da festa sobem até a portaria do clube da Aresp e pedem para o porteiro fechar o portão com medo de que o autor retorne. O autor retorna logo depois, o portão está fechado, porém, segundo as declarações das testemunhas, ele tenta ele mesmo abrir o portão, ele mesmo abre o portão, é interpelado pelo porteiro, pelo caseiro do clube, e o autor acaba falando para o caseiro: sai da frente, o problema não é com você e eu vou entrar, e acaba entrando dentro da associação. Nesse momento, o autor está sozinho, né? Chega e estaciona de novo o carro ali na festa. Pessoas que estão ali na entrada da festa percebem a volta do veículo do autor, então correm para dentro da festa e avisam a vítima. Podemos ver pelas imagens que no momento que a vítima é avisada, a vítima carrega a sua arma, coloca na cintura. O agente penal, o autor, então chega, estaciona ali na frente. O guarda municipal, a vítima, pega a sua arma na mão e começa a sair de trás do salão para a frente do salão, para a porta do salão onde está o carro do autor. O autor, então, visualiza o guarda municipal, saca também a sua arma de fogo. Nisso, a esposa do guarda municipal da vítima tenta intervir, se coloca no meio, pede que pare, que abaixe a arma. E o que a gente vê na sequência das imagens e de acordo com o depoimento das testemunhas
é que tanto a vítima quanto o autor ficam por volta de 3 ou 4 segundos, um apontando a arma para o outro e ambos verbalizando: baixa a arma, baixa a arma. A princípio é isso que as testemunhas dizem. O guarda municipal dizia que a polícia baixa a arma e o agente penitenciário dizia: baixa a arma você. Até que o agente penitenciário efetua os primeiros disparos contra a vítima. Então, o agente penitenciário, o autor, efetua esses disparos, a vítima começa a cair, o agente entra dentro da festa, efetua mais alguns disparos, e a vítima, em solo, começa a revidar esses disparos, atingindo também o agente penitenciário, que cai ao chão. Ambos ficam feridos, caídos, o socorro é acionado, e esses são os relatos que nós conseguimos obter através dos depoimentos e das imagens. Analisando, então, o inquérito policial, a equipe aqui da Polícia Civil chegou à conclusão que o agente penitenciário, que se encontra internado em estado grave, ele está sedado hoje, segundo o boletim médico, ele foi sedado novamente. Analisando esses dados, nós chegamos à conclusão que vamos iniciamos esse agente penal, o autor, pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo torpe, e por causar perigo comum, por ele ter entrado na festa e ter causado perigo comum a outras pessoas que estavam ali no local. Tinham cerca de 8, 10 pessoas que ainda estavam presentes ali na festa e poderiam ter sido também atingidas pelos disparos. Acho que É basicamente suficiente, isso, né? O suficiente para a gente conversar aqui, né? Existe um dado que surgiu depois, me parece, dessa entrevista, que é o depoimento do dono do clube. Não sei se você Eu vou chegou a colocar ver. aqui, sim, acho que eu até cheguei a te mandar, né? O depoimento do dono do clube, em que ele diz que eles estavam em um outro local, no churrasco, e nesse churrasco eles têm acesso às câmeras de vídeo do clube, e aí então que eles viram que a festa era uma festa do PT, e não sabiam exatamente se era uma festa de aniversário com o tema PT ou se era alguma coisa do próprio PT. Eu acho que alguma coisa assim, e aí o agente penitenciário pergunta, o agente penal pergunta, o policial penal hoje, pergunta: mas você, é uma festa do PT isso lá no clube? E aí então ele vai para o local com a música alta, gritando. E tem um outro depoimento também, que diz que agora saiu, acho que ontem, dizendo que ele, na hora que ele volta, ele grita, é Bolsonaro, alguma coisa assim, mas eu não tenho certeza exata, mas aconteceu esse depoimento de surgir agora, depois desse relatório, do fechamento do relatório. Provavelmente, Ana, o que acontece, né? Com acesso da defesa aos autos, a defesa tem acesso a todos, começa a divulgar. A defesa que eu digo assim, não a defesa, os advogados, né? Os advogados, sim. Os advogados, inclusive da vítima, têm acesso ali aos autos, né? E aí entra no próprio sistema ali, puxa os depoimentos, lê, estuda e aí começam a divulgar isso na mídia. Começam a divulgar. A polícia divulgou aquilo que achou relevante para o entendimento da tipificação, a gente vai discutir isso aí, e aí começam essas novas começam a aparecer esses outros, né? E aí tem coisas ainda que provavelmente, né, que a gente vai discutir em relação a isso. Primeiro, vamos lá, Ana, algumas coisas que a gente vai discutir aqui. Em relação... Primeira coisa, Ana, eu queria te perguntar isso, que eu acho importante. Deixa eu tirar aqui para não ficar o rosto aqui. Vamos tirar isso. Vamos ficar só nós dois aqui. Então, a primeira coisa é a seguinte, eu vi aí o pessoal comentando bastante em relação ao prazo. Por que a polícia... Antes disso, Ana, a gente não vai discutir aqui, mas eu vou indicar um outro vídeo. Eu falei aqui sobre a questão do incidente de deslocamento de competência, da federalização, que não há cabimento, não há justificativa para isso, mas eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui no link, que eu expliquei por que não tem fundamento isso. Então, essa é a primeira coisa que a gente não vai discutir aqui, a não ser que você queira falar alguma coisa. Não. Mas eu queria perguntar para você em relação ao prazo, porque houve aqui uma grita aqui do pessoal dizendo, olha, por que a polícia... É muito estranho a polícia do Paraná ter terminado esse inquérito num prazo tão exíguo, tão rápido, mas por que tanta pressa? Tem tanta gente para ouvir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, vamos explicar aí, a Ana, professora de processo penal,
pode explicar para a gente melhor essa questão do prazo, Ana, por favor. Isso, vamos lá, gente. Então, primeira coisa é que a polícia, na verdade, ela não tem essa ingerência sobre o prazo de conclusão do inquérito. Então, quem define qual o prazo de conclusão do inquérito é a lei. E o artigo 10 do Código de Processo Penal estipula que, se houver prisão, o prazo do inquérito, havendo prisão em flagrante ou havendo prisão preventiva, o prazo do inquérito é de 10 dias. Vamos deixar claro que, quando nós falamos conclusão do inquérito, não significa a conclusão da investigação como um todo, né? Nós falamos conclusão, e aí eu gosto muito, Lúcio, até para quem faz concurso e tudo mais, né? Uma vez uma amiga, uma grande amiga, estava dando aula, e aí um aluno virou e falou assim: professora, quem é o cluso? E aí, olha só, quem é o cluso? Aí ela ficou, que isso, cluso? Ah, o processo está sempre com o cluso, né? Então, Está concluso, né? o processo está sempre concluso. Quando se fala em conclusão aqui, não é a finalização da investigação, é o fato de que o delegado tem um prazo, por conta do controle externo da atividade policial, o inquérito policial para o delegado, ele é indisponível, ele não pode determinar arquivamento, e também não é o delegado que decide sobre a finalização da investigação. Quem vai fazer isso é o Ministério Público, né? Então, o Ministério Público, uma vez instaurado o inquérito, o delegado tem um prazo para dar ciência deste inquérito e remeter este inquérito, ainda que numa primeira vez, ao Ministério Público. O Ministério Público vai analisar o inquérito e aí vai verificar se é caso de devolver para a delegacia para dar continuidade à investigação ou se é caso de oferecer denúncia, de determinar o arquivamento, hoje de promover o arquivamento por enquanto, né? Então, a gente tem, na verdade, um prazo definido legalmente. E quando existe prisão, esse prazo é de 10 dias. O Código de Processo Penal fala 10 dias da prisão em flagrante ou, em caso de prisão preventiva, do cumprimento do mandado de prisão. No entanto, nós também sabemos que, havendo prisão em flagrante, deve, como ocorreu no caso, né, deve, na verdade, haver aí... Foi prisão em flagrante, não foi, Lúcio? No caso dele? Eu acho que foi. Ou foi preventiva? Eu tenho certeza que a preventiva foi decretada. Eu acho que A não foi preventiva elaborado. foi decretada. Mas, enfim, Isso. havendo prisão em flagrante, 24 horas é o prazo para audiência de custódia. Então, os autos têm que ser remetidos ao juiz da audiência de custódia, o juiz vai realizar a audiência de custódia e, se for o caso, presentes os motivos, decreta a preventiva. E aí, então, o prazo começa a contar esses 10 dias do momento em que o juiz decretou na audiência de custódia a preventiva. Não havendo flagrante, havendo decreto de prisão preventiva durante a fase de investigação, né, ou até mesmo de uma prisão temporária, aí você tem que o prazo do inquérito vai ficar condicionado ao prazo da prisão temporária, 5 dias mais 5, se hediondo 30 mais 30, se houver prisão preventiva, 10 dias. No caso dele, foi preventiva. Foi preventiva. Então, como foi preventiva, o prazo do inquérito é de 10 dias. O delegado não tem ingerência sobre isso. Então, ela realmente, Ana, tinha que remeter esses autos de inquérito dentro desses 10 dias ao Ministério Público. Eu não sei como é que é no Paraná, só te sem querer te interromper, mas já te interrompendo. Esse prazo de 10 dias, para a gente, delegado ali na prática, não são 10 dias. Não são 10 dias. Porque, assim, dependendo da norma interna, a gente tem que mandar antes para a correição do inquérito. Então, por exemplo, para mim, quando o prazo são 10 dias, geralmente eu tenho 8, porque eu tenho que mandar no 8º dia para a corregedoria fazer uma correição. Hoje a correção é chamada correição virtual. Eles só vão analisar os aspectos ali formais, se houve ali, se foram respeitados ali as questões cartorárias, né? Enfim, existe uma equipe que faz isso para a qualidade do inquérito, e aí isso é encaminhado para o Poder Judiciário. Isso vai variar, Ana, de polícia para polícia. De estado para estado. De estado para estado. Mas na Polícia Civil do Distrito Federal eu nem teria os 10 dias, eu teria 8 dias, e considerando que tem um final de semana no meio aí, né? Acho que ela relatou, encaminhou na sexta, né? Então ela tinha um final de semana. Tem que deixar claro que o prazo, ele é um prazo penal, regido pelo artigo 10, se houver prisão. Então, na verdade, final de semana conta, né? Final de semana conta, então não faz diferença. Então, ela, na verdade, remeteu ao Ministério Público antes mesmo da chegada da perícia, porque a perícia demora a retornar, não é isso, Lúcio? Demora, a perícia não é Apesar assim. de ter o prazo legal,
Principalmente que nesse caso aí, provavelmente vai ter exame laboratorial, é demorado. Então É pode demorar ali demorado. 1 mês e Então o tal. delegado teria que mandar de qualquer jeito para o Ministério Público antes mesmo do retorno dos laudos periciais. Não haveria alternativa ao delegado. Ele não pode dizer assim, eu vou esperar os laudos. Não. Ele vai encaminhar ao Ministério Público, e aí o Ministério Público, e aí pelas notícias que a gente ouviu, mas a gente não tem nada figurado expressamente se isso realmente ocorreu, mas pelo que nós ouvimos, o Ministério Público teria devolvido determinada devolução, a baixa para guardar as perícias, o que também é normal, né? O que também é normal, tá? Então, e aí o Ministério Público agora sim, devolvendo a delegacia, haverá um prazo, evidentemente, para que o Ministério Público se manifeste e ofereça a denúncia. E se a perícia não retornar, ele vai oferecer a denúncia sem a perícia, né? Então, Isso. ainda tem isso, e depois a perícia, os laudos periciais são acostados aos autos. Então, Isso. porque esses prazos têm que ser cumpridos, né? Sob Deve pena, ser cumprido. inclusive, de relaxamento da Da prisão, prisão. tá? Isso, verdade. Então, legal. Em relação ao prazo, está esclarecido. Bacana. Em relação a essa discussão que tem na imprensa, que me parece mais uma questão midiática, talvez, que é se há crime político ou não, ou se há crime com motivo político, ou como eles dizem na imprensa, motivação política ou não, né? Então aí a gente vai entrar numa diferença muito interessante e que é legal para a gente debater aqui essa situação. O fato é que é o seguinte, pela tipificação aqui, a delegada disse que ele foi indiciado, e aí, só caracterizando aqui, não houve a lavratura do auto de prisão em flagrante, né, porque ela fala que o indiciamento foi justamente no final, né? Então, o indiciamento foi por Então não chegou motivo... a ter flagrante, foi direto a decreto da preventiva, né? Então, motivo torpe, né, que ela considerou motivo torpe, Homicídio homicídio qualificado pelo qualificado motivo pelo motivo torpe. torpe homicídio qualificado pelo motivo torpe e por ter causado perigo comum, por ter colocado as outras pessoas que estavam ali na festa em perigo. Legal. Então, seria, então, um homicídio qualificado. Primeira coisa é o seguinte, há uma discussão que me parece, repito, mais midiático do que jurídico, que é se houve um crime político ou se houve um crime ou não por motivo ou motivação política. Bom, a gente sabe que, nesse caso, a Polícia Civil do Paraná não entendeu ter ocorrido nenhum nem outro. Vamos pontuar essa diferença aí. Ana, quer começar? Vamos lá. Primeira coisa, isso, gente, vai divergir muito de opinião para opinião. Então, vamos dar um exemplo. Eu entendo que a motivação até foi política. Não sei se Lúcio entende dessa forma. Então, eu acho assim que a discussão ela surge em razão de uma motivação política. E acho que o homicídio ele acaba sendo um desdobramento dessa discussão que tem uma motivação política. Mas é importante que nós deixemos claro que não existe esse crime, né, qualificado pela motivação política. Existem, sim, na legislação, aqueles chamados crimes políticos. E aí vamos deixar muito claro isso. Quais são os crimes políticos? Até pouco tempo atrás, até 2021, os crimes políticos estavam na Lei de Segurança Nacional, que era a Lei 7.170 de 83. Essa lei ela foi revogada pela Lei 14.197 de 2021, que pegou os chamados crimes políticos, e aí esses crimes políticos, e aí vamos voltar a algo que Lúcio falou sobre a questão do incidente de deslocamento de competência, né? Na verdade, a competência do crime político seria da Justiça Federal. Mas os crimes políticos eram os antes na Lei de Segurança Nacional e hoje estão nos artigos 359 e a 359-S do Código Penal. Perfeito. Gente, esses crimes políticos, nenhum deles, prestem atenção nisso, isso é muito importante, nenhum deles se encaixa nessa hipótese. Então, a hipótese que você verifica, né, no caso de Foz do Iguaçu, é, na verdade, um crime de homicídio. Ficou claro? Homicídio qualificado. Qualificado pelo quê? E só pode ser qualificado nas qualificadoras que estão previstas na lei. Sim. Nós sabemos do princípio da reserva legal ou o princípio da legalidade. Sim. Então, nós não podemos criar uma qualificadora que não esteja prevista ali.
Então, ainda que, e aí algumas pessoas estão colocando, mas será que esse crime não se encaixaria no 359-P de P, pato, né? P não. de pato. E aí vamos deixar claro, não se enquadra, né? Você quer Uhum. ler, Lúcio, o Eu 359-P? vou abrir aqui agora. Eu Dá tinha uma deixado lidinha. pronto, mas eu acabei saindo aqui. Mas é rapidinho aqui, olha só. Que é o crime de violência política, né? Artigo 359-P. Os verbos são restringir, impedir ou dificultar, com emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa. Deixa eu até compartilhar aqui, talvez fica mais interessante É aqui. bem importante isso, deixar claro que não se enquadra na hipótese. Tá vendo aí a tela agora, né? Então, Tá. restringir, impedir ou dificultar com emprego de violência, estou aqui, tá? Sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão do... Presta atenção nisso agora, importantíssimo, vai. Sexo, raça, eu não entendo ainda porque a lei continua usando esse termo raça, para mim raça é raça humana, mas tudo bem. Sexo, ele considera raça aqui no sentido cultural, né? Enfim, sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então seria Repare por que em esses momento motivos. nenhum fala de convicções ou ideologias políticas. É. Hora nenhuma. Então, não há essa tipificação do 359-P não se encaixa ao caso concreto. Então, esse suposto crime de violência política, e é por isso que o Lúcio está dizendo que a hipótese é muito mais midiática do que qualquer outra coisa, não é isso? Esse crime, violência política, ele, na verdade, né, essa qualificadora ou essa tipificação da violência política, ela não se encaixa nesta hipótese. E aí eu queria chamar a atenção, Lúcio, de que esse caso ele tem uma enorme repercussão, da mesma forma que nós tivemos um caso em 2018, que também teve. Não sei se você vai lembrar, Lúcio, o caso do mestre capoeirista em Salvador. Lembra disso? Não lembra desse caso? Não. Não, um mestre capoeirista, ele estava aparentemente num bar, alguma coisa assim, e ele está falando, ele também era do PT, e aí ele leva facadas nas costas e morre. Então, é um caso, se você procurar aí, você vai encontrar esse Morte caso. capoeirista Itaúnas, não? Eu acho que é um mestre capoeirista. Quer ver, olha, mestre de capoeira é morto com 12 facadas após dizer que votou no PT. Esse caso do capoeirista é um caso de 2018, tá? Exatamente no ano da eleição, tá? Então, assim, você tem esses ânimos acirrados e, de novo, isso é homicídio. Não existe homicídio qualificado pela motivação política. Não existe violência política como estão sustentando o crime de violência política, porque o único crime de violência política que temos é o 359-P, que fala em motivação de raça, etnia, né? Não traz a hipótese da motivação da ideologia partidária ou ideologia política, né? Legal. Outro aspecto importante é que existe, sim, um crime de violência política dentro do Código Eleitoral, mas é uma violência política contra as mulheres. Isso, 326B. Presta atenção, isso. Aí, é o artigo 326B de bola do Código Eleitoral, tá? Isso. Vamos ler ele aí, Lúcio, também. Aí. Deixa eu ver se está aqui. É o B, né? B de bola, isso. 326B do Código Eleitoral. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo, pena de 1 a 4 anos, e aí tem umas circunstâncias agravantes aqui, né? Aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido contra a mulher gestante, maior de 60 anos, ou com deficiência, né? Ele não restringiu aqui. Ou seja, também não se encaixa na hipótese. Então, não existe essa tipificação. Então, realmente, o crime praticado nesse caso em Foz do Iguaçu é homicídio qualificado. Aí vai surgir uma dúvida.
Uhum. A dúvida é, qual a qualificadora, né? Isso. E aí vem a Uhum. discussão sobre se, dentre as qualificadoras existentes, se a hipótese caracteriza motivo torpe, como a Uhum. delegada concluiu, e Uhum. deixando claro novamente, qualquer conclusão da delegada de polícia não é Uhum. necessariamente o objeto da Vin denúncia. Sim, claro, não é Lembrando que a vinculante. opinião delicti é do Ministério Público, não é isso, Lúcio? Então Isso, é. caberá ao promotor de justiça definir que crime foi praticado, mas com Isso. certeza não vai ser crime político, porque não se Sim. encaixa em crime Sim, político. sim. Vai ser homicídio qualificado. A É. discussão é torpe ou é fútil, Uhum. né? Eu Então costumo ela é a brincar discussão. que então, a gente tem, dentre as qualificadoras de homicídio, a gente tem 2 grandes grupos, né? As qualificadoras subjetivas e as qualificadoras objetivas. As qualificadoras subjetivas dizem respeito ao motivo, ao porquê do crime, né? E as objetivas ao meio de execução, principalmente ao meio de execução, né? Nesse sentido, entre as qualificadoras subjetivas, a gente tem aí, por motivo torpe, por motivo fútil. São 2 qualificadoras que não podem conviver porque não há 2 motivos, né? Então ele tem que ter um motivo e aquele tem que ser Ou identificado. um ou outro. Aí eu costumo dizer que torpe é da Richthofen. Por exemplo, matar os pais para ficar com a herança, que foi o caso, ou pelo menos se disse que foi, né? O caso. E fútil é do futebol. E a pessoa tá lá, um torce pro Flamengo, outro torce pro Vasco, e aí o coitado do vascaíno lá sofrendo, e aí tem uma discussão por causa de futebol, e o sujeito, por conta dessa discussão... Teve um caso, Ana, que eu sempre dou esse exemplo de motivo fútil. O sujeito chega num bar, tem vários exemplos assim, né? Mas esse cara chega num bar, e eles eram conhecidos, jogavam sinuca ali no boteco e tal. Aí o sujeito chega para ele e fala assim: pô, cara, me dá um gole dessa sua pinga aí. Aí o cara falou: ah, cara, se você quiser tomar sua pinga, você vai trabalhar e paga sua pinga. Aí o sujeito foi lá e deu uma facada nele, matou o conhecido lá, um amigo lá de boteco e tal. Isso é um motivo desproporcional, né? Uma coisa desproporcional. Então, às vezes, o motivo fútil é muito próximo do motivo torpe, mas em geral o motivo torpe é esse motivo que a gente Desprezível. desprezível, né? O motivo assim que leva assim aquele asco, né? Aquele poxa vida, cara, o sujeito matou o pai para ficar com a herança, né? Por isso que eu dou esse exemplo do motivo torpe. E no motivo fútil é um motivo banal, né? Desproporcional. Então, às vezes é muito próximo mesmo. Então, nesse caso, houve ali uma discussão por política, considerando as informações que a gente tem até esse momento, e ali gerou uma discussão, e essa discussão levou uma reação do autor, que ele não foi buscar arma, parece que ele foi deixar a mãe, a esposa e a criança e voltou para tirar satisfações. Me parece, posso estar errado, mas me parece que está mais próximo do motivo fútil, desproporcional, banal. Se ele tivesse matado por conta da discussão política em si, eu vou te matar porque você vota no Lula, eu não gosto de pessoas que votam no Lula, ou porque, enfim, aí me pareceria que, nesse caso, seria mais próximo do motivo torpe. Porque a gente sempre procura aquela motivação final dele, não a indireta, porque a discussão pode surgir de várias situações. Por exemplo, numa discussão de trânsito, numa discussão de futebol, numa discussão de qualquer coisa, ou simplesmente porque o sujeito ali se sentiu humilhado, alguma coisa assim. Então a gente tem que procurar ali na cadeia, vamos dizer assim, não vou dizer causal, né, porque não seria o caso, mas na cadeia psicológica ali do que o sujeito sentiu, do que gerou aquela emoção nele, o que pode ter motivado ele a realmente efetuar esses disparos. Me parece que ele chegou ali, talvez como uma forma de intimidar, mas essas coisas escalam muito rapidamente. Olha, se você chega armado no local e se você puxa a arma de fogo, a possibilidade de escalar e fugir ao seu controle é muito grande. Então, a pessoa que porta arma de fogo tem que saber disso e tem que estar preparado para isso. Então, arma de fogo com álcool, enfim, com discussão, esse tipo de coisa, geralmente escala para uma proporção que muitas vezes o sujeito não consegue, ele dá um passo à frente, ele não consegue dar um passo atrás, né? Não, E aí... Fala, continua. Não, é isso. Então, assim, para mim está mais próximo do motivo fútil, mas enfim. Então, vejam como isso é um critério, na verdade, que pode variar na concepção daquele que está interpretando os fatos, né? Para mim, é torpe. Para Lúcio, é fútil.
Da mesma forma, para a delegada foi torpe, talvez para um outro delegado fosse fútil. E é importante que você saiba que torpe ou fútil, isso não vai mudar nada em relação à pena, não é isso, Lúcio? Em relação ao tratamento da conduta. Então, torpe ou fútil estão dentro do critério subjetivo de motivação. E, por conta disso, das qualificadoras subjetivas. Então, isso vai apenas definir lá na hora da tipificação da conduta. E aí caberá ao promotor de justiça definir o que ele entende da hipótese. Mas, E, em de última forma análise, alguma, não existe violação. A ideia de homicídio por violência política ou homicídio por motivação política. Esse crime não existe, ok? em última Vai. análise, isso vai ser submetido ao tribunal do júri também, né? E vai ao júri, exatamente, caberá ao júri, né, definir. E outra coisa também importantíssima é que é lógico, né, como sempre, o Brasil funciona dessa forma, né, é lógico que um caso de repercussão acontece, começa a movimentação política agora sim, né, para a criação daquela conduta, para a criação daquele tipo penal, é provável que tramite aí um projeto de lei no Congresso para criar uma motivação política como qualificadora de homicídio, é bem provável que isso venha a ocorrer, mas vamos deixar também claro que por força da anterioridade, ou seja, por força da irretroatividade da lei penal prejudicial, ainda que essa qualificadora venha a surgir, ela não poderá ser aplicada a esse caso concreto, né? E aí, meu amigo? Era isso, né? Só travou de novo no final aqui, quando você estava Travou de finalizando. novo? Oh, meu Deus. Minha internet que deve estar ruim, né? Volta só esse ponto então, vamos lá. Tá, Ana, e tem uma outra coisa também que é a questão dessa discussão que surge, então, política sobre a criação de uma tipificação específica para crime político, e aí não pode ter irretroatividade, não pode ter a retroatividade maligna, né? Isso, na verdade, gente, a gente tem que lembrar que o Brasil funciona desse jeito, né? Ele funciona de casos concretos que se transformam em alterações legislativas. E aí, provavelmente, o Congresso vai se movimentar para criar uma qualificadora específica de motivação política dentro do homicídio, mas ainda que essa qualificadora venha a surgir no futuro, e mesmo que seja um futuro breve, nós temos que lembrar do princípio da anterioridade e, portanto, lei penal prejudicial não retroage. Então, essa eventual qualificadora, ainda que venha a ser criada, não poderá ser aplicada a esse caso concreto. Né? É isso, meu amigo. Obrigado, Aninha. É isso. Vamos para a próxima depois. Aí tem casos aí para a Toda gente hora um caso discutir. novo. Qual será o próximo? Esperamos que demore. Esperamos. Mas a gente Nem vai sempre é resgatando aí os vídeos da internet também para a gente ir reagindo, porque é uma oportunidade também para a gente discutir esses temas. E você sabe que, Ana, até a imprensa assiste, profissionais da imprensa assistem esses vídeos para tirar dúvidas também. É muito comum. Lógico. Lógico, é porque importante que assistam, porque senão ficam reproduzindo hipóteses que são, na verdade, faladas por leigos, né? Ah, mas a pessoa é um legislador. Sim, o legislador, mas é leigo. Então, é importante que os operadores jurídicos sejam ouvidos, realmente. É isso. Aninha, obrigado. Até a próxima. Beijo, Pessoal, meu querido. sigam a Aninha aí, me sigam no @vocêdelegado e sigam a Aninha. @professora Ana Cristina no Instagram. E no YouTube, Ana Cristina Mendonça. Eu vou deixar tudo descrito aqui para vocês, inclusive os links, tá? Beijão, Ana. Obrigado. Até a próxima. Beijo. Até. Valeu, tchau.